Bom, vamos retomar aí essa fala deplorável, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Isso é mais uma evidência, né, de que o maquiavelismo político do ex-presidente supere muito o seu falso amor pelo povo brasileiro. Né? Como diria o falecido e saudoso poeta, Lula é gente, mas não é gente como a gente. E essa diferença de caráter transborda das falas desse criminoso ao longo das suas décadas de vida pública. Ainda nos anos 70, o Lula não escondia sua admiração por tiranos assassinos e por monstros morais. Che Guevara, pela sua dedicação à causa, né? Mao Tse-tung, pela sua luta, e Hitler, por sua disposição, força e dedicação. Eu trago aqui para o espectador da CNN uma citação de Lula sobre o ditador nazista, abre aspas, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de tentar fazer alguma coisa. É nítido o entusiasmo do Lula por ideias totalitárias e pela extinção da divergência de ideias. Não à toa, ele celebrou a corrida eleitoral de 2010 com a seguinte colocação: pela primeira vez, não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha nesse país a gente não ter nenhum candidato de direita? Cadê a pluralidade democrática? É irônico observar que os efeitos reais do lulopetismo, eles caminham aí na contramão desses desejos hegemônicos do ex-presidente. Na última pesquisa, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro somaram 45% das intenções de voto no primeiro turno. Há muitas provas aí de que Lula é um entusiasta da dominação política. Ele arquitetou com seu partido, o Partido dos Trabalhadores, um projeto criminoso de perpetuação no poder, com dinheiro de propina e corrupção. Ele enriquecia aliados, comprava apoio no Congresso e financiava campanhas milionárias dos seus correligionários e cúmplices. Claro que eu estou falando aqui do Mensalão e do Petrolão. Bom, por seus desmandos, o Lula responde aí a várias ações judiciais. Ainda assim, teve a desfaçatez de dizer a plenos pulmões, isso em 2016, hein, pessoal, no auge da Lava Jato. Se tem uma coisa que me orgulho, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, nem dentro da polícia, do Ministério Público, da igreja e do sindicato. E o Lula é tão arrogante e tão egocêntrico que ele se esqueceu de uma alma muito, mas muito mais honesta que cruzou seu caminho em 2004. Um faxineiro que encontrou $10 mil no aeroporto de Brasília e fez questão de devolver para o dono, que era um turista suíço. Ao ser recebido pelo ex-presidente, o faxineiro recebeu uma lição de malandragem. O Lula disse que não seria desonesto ficar com o dinheiro. O cara achou, não tem dono. Está gravado isso, rede nacional. Mas a justiça já comprovou que Lula, além de malandro e de mentiroso, é criminoso. Em 2 processos, o ex-presidente já foi condenado em segunda instância, certo? Então é aquela etapa judicial que encerra o exame das provas. No caso Triplex, Lula foi condenado a pena de 8 anos e 10 meses de cadeia. No caso do sítio, a sentença fixada é de 17 anos e 1 mês de prisão. Os crimes são corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Claro, Lula cumpriu só 580 dias da pena, né? Porque o STF, de fato, se tornou um balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Mas sair do cárcere não faz do Lula um homem livre. Ele é mais um criminoso solto no país da impunidade. O consolo para o cidadão de bem é que pelo menos a lei da ficha limpa ainda não foi rasgada nesse país. E essa lei torna a gente como Lula inelegível em razão dos seus crimes. Só que de que adianta a justiça provar e atestar que um homem é um bandido se parte da imprensa ainda o trata como uma voz a ser respeitada no debate público? O Lula é muito mais um criminoso do que um político. Eu sei que não parece, mas ele ainda está cumprindo pena, inclusive. E ainda assim, aqui estamos nós aqui, comparando as frases de um corrupto condenado com as frases de um político que preside um governo sobre o qual não paira nenhuma acusação por corrupção, como se essas figuras públicas, Lula e Bolsonaro, fossem moralmente equivalentes. Não são, de jeito nenhum. Surpreendentemente, o assunto do grande debate na CNN foi sobre a fala do Luiz Inácio Lula da Silva, coisa que eu fiz 2 vídeos já falando sobre isso, e também a fala do Jair Bolsonaro. Eles colocam ali como os políticos estão preparados para debater sobre o combate à pandemia. Essa é a pergunta, né, na verdade, o estopim
pro debate, e o Caio Coppola coloca as considerações iniciais dele. Caio Coppola, como eu sempre apresento, é um cara formado, bacharel em Direito, que começou como comentarista político, assim, pela internet, mas acabou indo e conseguindo muitos seguidores e muita relevância dentro de um determinado grupo, obviamente, na Jovem Pan. Foi onde ele conseguiu catapultar a carreira dele de comentarista político a ponto de chegar na CNN Brasil e chegar na CNN Brasil com muita relevância. Esse cara, na verdade, chega na CNN passando extrema vergonha com o começo dos debates com a Gabriela Prioli, como eu já sempre falo. Aí passou para a parte da noite com Augusto Botelho, e hoje a gente chega no ponto desse vídeo que eu te mostrei, e eu fiz 2 vídeos sobre esse assunto, tanto o primeiro antes do Lula ter pedido desculpa, quanto o segundo, porque eu sabia que isso ia acontecer, e é isso que eu quero debater aqui nesse vídeo, sobre a maneira de... Porque um alvo com um senhor barbudo chama mais atenção do que o atual presidente da República, né? Mas antes de começar efetivamente a falar sobre isso, eu vou convidar você para se inscrever se ainda não for inscrito ou inscrita. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, que está vindo fazer parte da comunidade agora. A gente está chegando em quase 50 mil inscritos, então obrigado de verdade. Confere ali se já clicou no botão do gostei, se o sininho está ativado para receber a notificação dos próximos vídeos. O não gostei ou gostei no vídeo é importante para que você avalie se você gostou ou não, e também me ajuda na divulgação desse vídeo aqui na plataforma. Você também ajuda muito na divulgação desse vídeo quando você deixa o teu comentário, porque além da gente trocar uma ideia, eu saber da tua opinião sobre o assunto que eu estou tratando, você coloca o meu vídeo num patamar de maior importância. Então, vídeos relevantes conseguem um alcance maior aqui no YouTube. Quando você pega esse vídeo e joga nas tuas redes sociais, também significa para o YouTube que esse vídeo aqui é muito relevante, ele entrega para mais pessoas. Então, se você divulga também o meu vídeo nas tuas redes sociais, muito, muito, muito obrigado. Se você puder fazer isso e me marcar lá no Instagram, por exemplo, que as minhas redes sociais ficam passando aqui, o meu Instagram é @noinstagabriel, eu agradeço porque daí eu consigo ver, a gente consegue interagir, eu consigo compartilhar no meu Instagram também aquilo que você compartilhou, aquilo que você escreveu para mim no caso, ou então lá no Twitter, @nottgabriel, que também fica passando aqui na tela. Todos esses links tem na descrição do vídeo. Também peço para você, se você puder e quiser apoiar aqui o canal, a partir de R$1 você pode apoiar o Apoia-se, apoia.c/nada se cria, e a gente também tem agora a parte dos membros do canal, que eu já tô criando conteúdo exclusivo para lá. A parte dos membros é só você clicar ali no botão escrito Seja Membro, você olha em qual categoria você acha que se encaixa melhor, e você vem fazer parte, se torna membro aqui do canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que está se tornando membro, para quem já é membro e para quem apoia o canal da maneira que pode, tá bom? Agora sim, falando sobre o grande debate sobre as frases Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O Caio Coppola coloca as falas do o ex-presidente Lula, no caso, como um tom de comemoração, que é aquilo que a gente tratou, a palavra ainda e a palavra bem. As palavras juntas, ainda bem, soam extremamente mal, eu já falei isso no outro vídeo, eu vou repetir. É sim uma palavras e frase infeliz, para dizer o mínimo, porque isso dói, e dói muito em todo mundo que perdeu alguém por conta da pandemia. E eu sempre vou colocar isso, porque essa é uma posição que a gente tem que firmar o pé, a gente tem que tratar com respeito. É um momento de pandemia, não é um momento de brincadeira. 1 em cada 7 pessoas contaminadas no mundo por Covid são brasileiros atualmente. Então, a gente tem que tratar com respeito, a gente tem que tratar como uma pandemia tem que ser tratada, e não como o presidente da República vem tratando. Aí, eu pergunto pro Caio Coppola, se ele acha que esse tom de comemoração é ruim de um ex-presidente da República, eu pergunto, um tom de descaso pelo atual presidente é ruim ou bom? Um tom de indiferença, um tom de tanto faz, um tom de, sabe, indiferença mesmo, de indiferença. Significa alguma coisa pra você, Caio Coppola? Ou, na verdade, só o tom de comemoração de um ex-presidente da República é levado em consideração pra você? Porque na sua fala eu não vi
você falar, citar uma única vez Jair Bolsonaro, para não ser injusto com você. O vídeo que o Caio Coppola fala nesse grande debate, ele cita uma vez Jair Bolsonaro durante todo o grande debate. E da vez que ele fala do presidente da República atualmente, foi para minimizar e dizer que Jair Bolsonaro falou para fazer uma rima, enquanto o ex-presidente da República foi maligno. O objetivo nisso aqui não é defender Luiz Inácio Lula da Silva, não é defender o Lula. Eu nunca faço vídeos para defender as pessoas, na verdade. O que eu faço é aquilo que eu acho que deveria ser feito, que é colocar exatamente as coisas onde elas deveriam estar, na minha opinião. E na minha opinião, nós não estamos vivendo em 2002. Nós não estamos vivendo em 2006. Nós não estamos vivendo em 2010. E nós não estamos vivendo em 2014. Nós estamos vivendo em 2020, onde Jair Bolsonaro já tem 1 ano e meio de mandato. E até então ele não sentou para governar. Até então, de todas essas vezes que ele falou sobre a pandemia, ele só tratou com descaso. Desde a frase "e daí?", quando o filho do presidente da República diz que o avô pode morrer. Mas o que a gente pode fazer? É isso que a gente está tratando. São as pessoas que estão no poder agora. Não é um cara de quase 2 décadas atrás que virou presidente da República. A fala de um ex-presidente, como eu já falei nos outros vídeos, tem importância. Mas a que mais importa agora é desse cara que tá no governo, que tem atitude autoritária, tem fala autoritária, tem cheiro de autoritário, se veste como autoritário, gesto de autoritário, absolutamente tudo de autoritário e tudo de uma pessoa que não respeita a morte de um cidadão brasileiro, de um cara que se diz patriota e faz piada, minimiza, ridiculariza, trata como tanto faz a morte de um brasileiro. Mas o objetivo de toda essa discussão é justamente tirar o Bolsonaro do foco. O Lula, ou o PT, ou o lulopetismo é um trunfo, é uma carta na manga que as pessoas tiram, que até virou meme na internet já, que já virou brega, do famoso "e o PT?". Porque quando você não tem mais nada pra falar, se vira pra "e o PT?". Caio Coppola é tão fraco de argumento, desculpa, com todo respeito, tá? Porque eu tento realmente manter o respeito, mas o Caio Coppola ele é tão fraco nos argumentos que ele leva pro grande debate, que ele só realmente parece brilhar, e aqui eu não tô falando com ironia não, ele realmente brilha, ele fala com muita firmeza e ele fala com muita propriedade quando ele fala para defender Lava Jato, quando ele fala mal de algum candidato de esquerda, principalmente do PT e do Lula. Ele só brilha quando ele fala mal da categoria dos políticos, ele só fala mal quando ele diz que tem gente que não vai presa, que essa lei é muito fraca. Ou seja, o discurso do tiozão, ele só é muito firme e assim, de verdade, ele brilha mesmo. Se você não é, sei lá, às vezes você pode acabar você tá sentado ali assistindo um programa e você pode ser encantado porque ele realmente brilha quando ele fala esse tipo de coisa. Só que são discursos que, se você vai estudar, se você vai ler, se você vai buscar um pouquinho só para entender mais sobre aquilo que ele tá falando, você percebe que não tem sentido, não tem cabimento, é um discurso que não tem começo, meio e fim, é um discurso de palanque, como se ele tivesse nas manifestações do impeachment da Dilma ainda. Ele fala como se ele ainda fosse oposição de um governo que está no poder. E não tem como se sustentar dessa maneira quando você está no poder. Você pode chegar no poder e tentar enrolar as pessoas, a população, a audiência de um canal, nesse caso da CNN, tratando como se você ainda fosse oposição quando você está no governo. Mas não vai funcionar por muito tempo. Esse encanto, essa carruagem, uma hora vira abóbora. É muito fácil. A gente só tem que esperar chegar meia-noite. Uma hora vai acontecer. E pro Caio, como eu falei lá no começo, e para algumas outras pessoas, é muito mais atraente um alvo de um senhor barbudo, meio grisalho,
ou como chamavam nas eleições de 98, sapo barbudo. É muito mais atraente o alvo do sapo barbudo, não o alvo do militar Jair Bolsonaro. Eu prefiro, na verdade, categorizar não como o alvo militar Jair Bolsonaro, mas como paraquedista Jair Bolsonaro, o capitão da reserva Jair Bolsonaro. O que eu faço, o que eu falo, pode demorar um pouquinho mais para estourar a bolha, pode demorar um pouquinho mais para as pessoas acabar tirando um tempo para ouvir, mas uma hora elas vão cansar de um discurso raso, de um discurso inteiramente pronto e um discurso reciclado já fazem alguns anos, e daqui pouquíssimo tempo vai se completar 10 anos do mesmo discurso sendo reciclado. As pessoas vão cansar desse discurso e elas vão perceber que vocês estão só repetindo a cartilha porque vocês não têm mais o que oferecer, vocês não têm mais o que falar. E o Caio, infelizmente, é uma dessas pessoas. E aí quando cansar, provavelmente ele vai se candidatar. E aí quando ele se candidatar, provavelmente ele vai se eleger. E aí a novela vai começar de novo. Mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião, como sempre, deixa aqui nos comentários, se inscreve se você ainda não for ou inscrito ou inscrita, ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos, as minhas redes sociais sempre passando por aqui, tem o Apoia-se, tem também o Seja Membro. Tchau!